Olá, vamos acompanhar agora um debate sobre voto distrital dentro do projeto Terceiro Turno, uma parceria entre o TRE de Minas Gerais e a TV Assembleia. Neste primeiro bloco, o secretário judiciário do TRE, Diogo Cruvinel, explica o que é o voto distrital e analisa os principais argumentos a favor e contra o modelo. Vamos acompanhar. O motivo da escolha desse tema é justamente esse. O Brasil vive um momento de discussão de reforma política. A minha primeira crítica é até essa, né? Será que precisamos de fato de uma reforma política? Em caso de afirmativo, qual seria essa reforma política? Reforma política é um guarda-chuva que abriga uma série de temas e nem todos eles foram muito bem discutidos até o momento. Então, no mês passado, houve a exposição aqui nesse projeto da proposta de financiamento de campanha, se seria exclusivamente público e privado, e aí no caso de privado, poderia ser pessoa física, pessoa jurídica, então isso aí está dentro do núcleo temático de financiamento de campanha. E dentro da reforma política, nós temos também temas como unificação de eleições, obrigatoriedade do voto, e um deles seria a reforma no sistema eleitoral. E é aí que a gente começa a entrar no meu ponto aqui. Dentro dessas propostas de alteração no sistema eleitoral, nós já vimos aí várias ideias circulando, por exemplo, de voto em lista aberta, voto em lista fechada, voto distrital misto, voto distrital puro, distritão. Então, uma série de modelos diferentes dentro desse sistema. Então, a minha fala hoje aqui, ela vai ser dividida em três partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma breve introdução e falar sobre essas famílias de sistema, né? O sistema majoritário e o sistema proporcional. Na segunda parte, e aí vai ser o mais denso da minha fala aqui, eu vou pegar os argumentos favoráveis por quem defende o voto distrital, discutir esses pontos e depois apresentar argumentos contrários a essa proposta. E na terceira parte farei uma conclusão. Então vamos lá. Os nossos sistemas eleitorais existentes no mundo, eles podem ser divididos em duas grandes famílias. E por que a gente chama de famílias? Porque dentro de cada uma dessas famílias, o majoritário e o proporcional, nós temos uma infinidade de modelos. E aí cada país adotou o seu, sendo que hoje é difícil encontrar dois países que tenham o mesmo modelo de sistema eleitoral. Daí já dá para perceber o tanto que o assunto é complexo. Então, essa primeira família de sistema majoritário que eu vou trazer aqui, ela é a mais simples de ser entendida. O candidato mais votado ou os candidatos mais votados são eleitos. Simples. Tão simples quanto isso. Acontece o seguinte, que em meados do século XIX, houve efervescências e revoltas e manifestações sociais que culminaram com, principalmente na Europa, com medidas para a universalização do voto e aí a participação de um número maior de eleitores. Então, antes desses movimentos e antes da universalização do voto, apenas uma elite em cada país votava e essa elite tinha normalmente os mesmos interesses e acabavam elegendo os seus representantes que, invariavelmente, também faziam parte dessa elite. Acontece que, com a universalização do voto, um número maior de eleitores passou a fazer parte dos cidadãos e, com isso, trouxe também diversas clivagens sociais que demandaram uma necessidade de representatividade, principalmente nos parlamentos. E aí veio o problema, né? Como é que resolve isso? Porque até 1899, até final do século XIX, era usado o sistema majoritário tanto para as eleições dos representantes dos chefes do executivo, uma pessoa só, quanto para os parlamentos. E aí, com esse problema de você ter uma heterogeneidade na população, nos cidadãos que votavam, essas clivagens elas tinham que ser transplantadas ou representadas no parlamento. E daí veio a ideia de se criar o sistema
proporcional. O sistema proporcional ele é um pouco mais complexo, mas também dá para a gente entender. Seria o seguinte, se mais ou menos 20% dos eleitores votaram em uma ideia, em uma proposta, em um partido, pelo voto proporcional, é possível que esse partido ele tenha mais ou menos 20% das cadeiras no parlamento, 20% dos representantes. Se 30% votaram em outro partido, em outras ideias, esses 30% comporiam também o mesmo parlamento. Então, a ideia é você espelhar no parlamento aquelas clivagens sociais encontradas no eleitorado. Então, isso basicamente seria o voto proporcional. E aí, cada país encontrou uma fórmula de calcular essa proporcionalidade. Tá? Aqui no Brasil, a gente usa o método do quociente eleitoral. Então, o número de eleitores é dividido pelo número de cadeiras em disputa e o resultado é um número de votos que cada partido precisa atingir para conseguir colocar um representante no parlamento. Seria basicamente isso. Bom, como o nosso tema aqui não é sistemas eleitorais e sim especificamente o voto distrital, eu já vou pular para a segunda parte, porque aqui tem coisa mais interessante para a gente discutir hoje. E aí eu pergunto, o que tem a ver o voto distrital com essa ideia, com essas duas famílias de sistemas eleitorais? Bom, tramita no Congresso Nacional atualmente uma proposta de voto distrital que seria o seguinte: ao invés de continuarmos adotando o sistema proporcional para eleger representantes no parlamento, adotaríamos o voto distrital, que seria pegar a circunscrição, vamos supor o estado aqui de Minas Gerais, e dividir o território de Minas Gerais em tantos distritos quanto forem as cadeiras em disputa. Tá? Então, vamos supor, para a Assembleia Legislativa temos 77 deputados estaduais. Então, o estado de Minas Gerais seria dividido em 77 distritos e em cada distrito haveria a eleição pelo sistema majoritário, ou seja, o mais votado é eleito, tá? De apenas um representante. Então, seria um representante eleito por cada distrito, segundo a lógica da votação majoritária. Então, essa é a grande alteração. Eu elenquei aqui 5 argumentos favoráveis por quem defende o voto distrital. A ideia seria pontuar aqui, discutir cada um deles. E aí, o primeiro argumento em prol desse voto distrital seria que, reduzindo o distrito onde o candidato faria sua campanha e seria eleito, esse sistema estaria aproximando os eleitores dos candidatos e, com isso, possibilitando aos eleitores conhecer melhor os candidatos e exercer uma espécie de controle, accountability, depois que ele for eleito, uma cobrança maior. Pois bem, existem 2 problemas nesse primeiro argumento aí. O primeiro seria o seguinte: se dividirmos o território do Brasil, por exemplo, na quantidade de representantes do Congresso Nacional para deputados federais, que são 513, nós teríamos 142.822.000 eleitores divididos por 513 distritos, isso para deputado federal. E aí cada distrito ficaria com 278.000 aproximadamente eleitores. No caso de Minas Gerais, se pegarmos aqui o eleitorado de Minas, 15.200.000 eleitores, mais ou menos, dividindo por 53 distritos, que seriam os representantes da Assembleia Legislativa, nós teríamos um distrito com aproximadamente 198.000 eleitores. Pegando só mais um exemplo aqui de vereador em Belo Horizonte, 1.900.000 eleitores dividido por 41 distritos, ou seja, o território de Belo Horizonte seria dividido em 41 distritos, com 46.613 eleitores em cada distrito. Então, o primeiro problema desse argumento é o seguinte: ainda que dividíssemos o território em distritos e fizéssemos a eleição majoritária em cada distrito, o distrito não seria tão pequeno assim. Não seria tão pequeno assim. Então, cerca de 200.000 eleitores seriam municípios como Governador Valadares, tem esse eleitorado aí de mais ou menos 200.000, Uberaba, Montes Claros, tá?
E aí o problema no argumento é o seguinte: será que os eleitores desses municípios aí se sentem próximos dos candidatos no momento da campanha, a ponto de, no momento da campanha, conhecer muito bem cada um deles? Eu acredito que não. Se a lógica fosse verdadeira, os municípios menores do interior do estado nesses municípios haveria uma cobrança muito maior, o que entendemos que, pela prática, não é verdade. Apenas por coincidência, há 2 dias atrás, os jornais aqui de Minas divulgaram escândalos em 2 câmaras de vereadores, de Ipatinga e São Joaquim de Bicas. Ipatinga tem 181 mil eleitores, né? São Joaquim de Bicas, 17 mil eleitores. Então, se a lógica fosse verdadeira, essa proximidade dos eleitores com os eleitos seria um fator de inibição de qualquer problema ou de aumento de controle e fiscalização. Então, esse é o primeiro problema em relação a esse argumento. E o segundo seria o seguinte: essa aproximação dos eleitores com os candidatos, eventualmente, poderia trazer práticas mais patrimonialistas, uma vez que o candidato estaria próximo do eleitor, mais próximo do eleitor, ele poderia começar a oferecer vantagens pessoais, ao contrário daquele candidato que faz campanha num território muito maior. Tá? Então, primeiro ponto teria esses 2 problemas. O segundo argumento favorável ao voto distrital seria o seguinte: o candidato, para fazer campanha em apenas um distrito, ele teria que percorrer um território significativamente menor do que se ele tiver que fazer campanha em todo o estado, por exemplo. E com isso, a campanha dele supostamente ficaria mais barata, porque ele não teria que produzir tanto material de propaganda para cobrir o território da circunscrição toda. Ele teria que cobrir apenas aquele distrito. E aí a minha crítica vai no seguinte sentido: o que torna uma campanha mais barata não é o tamanho do território em que essa campanha é disputada, e sim a realidade daquela disputa. Então, se em um distrito um candidato encontra um adversário disposto a gastar muito dinheiro na sua campanha, se ele realmente tiver interesse em ser eleito, ele vai ter que dar um jeito de equiparar isso. Outro problema: como a gente está falando de eleição para o parlamento, as empresas que financiam as campanhas dos deputados que eventualmente serão eleitos e, portanto, que têm interesse em eleger os seus representantes, elas vão investir indistintamente nos candidatos de toda a circunscrição. Porque um candidato eleito por um distrito, na hora de exercer sua atividade como parlamentar, o voto dele vai ter o mesmo peso do candidato de outro distrito. Então, depende desses 2 fatores, né? A concorrência, quanto que cada candidato está disposto a gastar, o acirramento das eleições e também a intenção dos financiadores de campanha. É isso que, na minha opinião, altera a quantidade, o gasto, o volume de gasto de cada campanha, e não simplesmente o tamanho do território em que essa campanha é disputada. O terceiro argumento favorável ao voto distrital majoritário puro, a gente está aqui falando só de voto distrital majoritário puro, seria a questão o fim dos puxadores de voto, né? Uma crítica que se faz é o seguinte: um percentual altíssimo dos candidatos é eleito sem a votação própria, eles são eleitos com votação daqueles puxadores de voto. Sim, essa aí é a lógica do voto proporcional. E aí uma crítica que eu faço toda vez que alguém levanta essa questão de eu votei na Maria e acabei elegendo João, isso aí não faz muito sentido. Olha, faz sentido se a gente pensar com a lógica do voto proporcional que é adotado atualmente no Brasil, que é o seguinte: privilegiar a eleição de partidos, né, fortalecer os partidos e ter uma representatividade daquelas clivagens sociais, ou seja, o percentual de votos de grupos de eleitores, que isso seja refletido no parlamento. Então, a lógica é essa. Se a gente for pensar com a lógica majoritária, realmente não fecha. Realmente não fecha.
Olha, por que um candidato teve tantos votos e não foi eleito, e outro candidato que teve um número menor de votos está lá no parlamento? Simples, é porque ele foi eleito pela lógica do voto proporcional. Tá? E aí, para que tenha proporcionalidade, é claro que você tem que tirar votos daquele partido que teve, se fosse majoritário, um número muito maior e privilegiar as minorias. Essa é a ideia do voto, da votação proporcional. E aí, um outro problema que poderia acontecer no caso de voto distrital, e esse aí eu entendo até que é um pouco mais sério, seria o seguinte: pela lógica do voto majoritário, vamos supor um distrito em que concorram 5 candidatos com reais possibilidades de chance de se eleger. Em casos como esse, a gente vê em eleições municipais, é comum acontecer de um prefeito se eleger com 30% dos votos, 30% ou 40% dos votos. Então, teoricamente, essa situação ela poderia acontecer em todos os distritos. Se em um distrito um candidato é eleito com 30% dos votos, significa que 70% dos votos daqueles outros eleitores foram, entre aspas, desperdiçados. Tem gente que não gosta muito de usar esse termo desperdiçados pelo seguinte: aqueles outros 70% dos eleitores tiveram a possibilidade de manifestar o seu voto, então eles não seriam totalmente desperdiçados. Mas eu discordo pelo seguinte: na hora de ver aqui quem foi eleito, eles foram desperdiçados. A gente conta os 30%, elege quem teve um número maior de votos e o resto joga fora mesmo. Aí que está, se essa situação se repetir em todos os distritos, nós teríamos num estado 30% dos eleitores elegendo 100% das cadeiras. E essa distorção que é fruto e pode acontecer caso adotemos um voto majoritário para o parlamento. Tá? E essa questão aí eu acho um pouco mais séria. No caso de voto proporcional, isso aí não vai acontecer, porque se um candidato teve 30% dos votos, um partido teve 30% dos votos, esse partido vai ter mais ou menos 30% das cadeiras. Né? E aí, se outro partido teve 20%, vai ter 20% das cadeiras. Quarto argumento aqui, de quem defende o voto distrital: o político eleito, ele saberia para quais eleitores ele deve prestar contas. No caso do voto proporcional, em que ele faz campanha no estado inteiro, depois de eleito, o argumento é dos parlamentares, né? Que depois de eleito, eles não sabem a quem se reportar para prestar conta de seus mandatos. E aí eu vejo 2 problemas também nesse argumento. O primeiro problema seria o seguinte: uma vez eleito, ele é representante no parlamento da circunscrição toda, e não só daquele distrito. Então, ele tem que prestar contas para o estado inteiro, e não só para aqueles candidatos que o elegeram. O segundo problema nesse argumento que eu vejo é que, quando ele é eleito por um distrito, né, quando ele é eleito por um distrito, ele tem a possibilidade aqui de mudar o seu discurso. Ele é eleito para ocupar um parlamento que, em tese, a regra, a atividade parlamentar é de pensar políticas públicas em âmbito do distrito todo. Então, ele vai pensar e discutir questões como educação, segurança, transporte. Se ele fica fazendo campanha só no distrito com essa ideia de que depois vai ter que prestar contas para aqueles eleitores do distrito, então ele pode mudar o discurso na campanha dele e começar a oferecer questões que vão atingir apenas aquele distrito. E aí, na minha concepção, isso é uma falha na atuação do parlamentar, séria, que hoje existe com as tais das emendas, que o parlamentar, ele vincula, ele se associa àquela verba que foi destinada para determinada região, se colocando como o autor daquela verba para construir, por exemplo, uma estrada, um hospital, uma reforma qualquer lá. E isso não é papel do legislativo ficar fazendo esse tipo de obra, isso é do executivo. Tá? Então, outro problema, um terceiro problema em relação a esse argumento é o seguinte: no momento, naqueles 3 meses em que o candidato faz a sua campanha, ele visita especificamente uma região do estado, ele não visita o estado inteiro. Cada candidato tem a sua representatividade.
Por que na hora de prestar contas, então, ele não poderia voltar naqueles mesmos eleitores e prestar contas? E outra, os parlamentares, eles têm direito à verba pelo parlamento para publicar os seus boletins de prestação de contas. Tá? Então, esse quarto argumento aí também não me convence. O quinto e último argumento, favorável ao voto distrital, talvez seja o melhor deles. Que é o seguinte: com o voto distrital, o Estado é dividido em vários distritos e, necessariamente, de cada distrito sairá um representante. Então, isso possibilita que o Estado todo tenha representantes de todas as suas partes no parlamento, o que não acontece com o voto proporcional. No voto proporcional, é possível que algumas áreas do Estado não fiquem representadas, porque não sabemos de onde vêm os candidatos. Tá? Então, esse aí seria, na minha opinião, o melhor argumento. Mas, mesmo esse melhor argumento, também não me convence pelo seguinte, uma questão prática. Vamos supor que um distrito onde esteja Belo Horizonte, em um distrito onde esteja Belo Horizonte, um determinado partido tenha 4 ou 5 bons candidatos já políticos de carreira e que tenham os seus representantes. Se a gente adotar a lógica do voto distrital, nesse distrito só vai poder ter um candidato por partido. O que esse partido vai fazer? Ele vai abrir mão dos outros bons candidatos que poderiam dar chance de conquistar mais cadeiras? Eu acredito que não. Ele vai pegar esses outros candidatos e lançar esses candidatos por outros distritos. É o que eu penso. E aí, cai por terra esse último argumento. Pelo seguinte, não haveria uma vinculação do candidato com aquele distrito específico. Tá? E aí aquela ideia da proximidade entre eleitor e candidato não seria para valer. Nós temos a situação hoje de um senador que foi eleito muitas vezes pelo estado do Maranhão, depois foi lançado candidato e eleito pelo estado do Amapá. Ele tem alguma vinculação com os eleitores do estado do Amapá? Então, o problema seria esse, né, de o partido conseguir distribuir pelos distritos os seus candidatos, ainda que o candidato não tenha vinculação com aquele distrito. Pois bem, então esses seriam os votos favoráveis, os argumentos favoráveis ao voto distrital, que eu discuti aqui cada um dos pontos. Vamos passar para os argumentos contrários ao voto distrital. Em qualquer manual que a gente pega sobre democracia, seja na ciência política, seja no direito constitucional, naqueles capítulos que falam sobre democracia, um dos pontos que os autores colocam para classificar um Estado como sendo mais democrático ou menos democrático seria a possibilidade de as minorias um dia se tornarem maiorias. Então, em outras palavras, em um Estado onde é permitido, onde as minorias têm condições reais de um dia se tornarem maioria pela deliberação e pela participação, esse Estado seria mais democrático do que outro em que isso não seja possível. E aí, com a lógica do voto distrital, nós teríamos uma democracia de maiorias. E aí eu falei lá atrás dessa questão, como apenas os mais votados são eleitos, esses partidos com menor número de eleitores ficariam simplesmente alijados da discussão. Tá? E nós temos problemas práticos em outros países que adotam o voto distrital, que é o seguinte: um partido ele pode ter uma votação nacional expressiva, mas se o seu eleitorado tiver espalhado em todo o Estado, pode ser que ele não consiga eleger nenhum candidato em nenhum distrito. E aí olha a situação. É um partido que nacionalmente é forte pelo número de eleitores, mas você dividindo em distritos, pulverizando esses votos, esses votos não seriam suficientes para eleger um candidato em cada distrito. E aí, contrário senso, um partido pequeno que tenha se concentrado em um determinado distrito,
nacionalmente, ele vai ter uma votação muito baixa, mas ele vai conseguir, ali em 1 ou 2 distritos, eleger representantes no parlamento. Então, esse tipo de distorção acontece com essa lógica do voto distrital. Nós acompanhamos também, em todo ano de eleições, pelo sistema majoritário para o executivo, para prefeito, para governador e presidente, aquela questão de os eleitores ficarem muito atentos e serem bastante influenciados pelos resultados de pesquisa de opinião de voto. E aí, invariavelmente, vamos pegar um município que você tenha 2 candidatos e o candidato A esteja muito à frente das pesquisas, é uma reação natural, psicológica do eleitor de não querer jogar o voto dele fora, ou então de não querer contar para os amigos que vai votar no candidato B, que em princípio seria de sua preferência, só porque ele vai perder as eleições, sabidamente. Então, isso é chamado de voto útil, né? Ele vai votar no candidato que está à frente das pesquisas, porque na cabeça dele, ele não quer jogar o voto dele fora, apostando o voto naquele candidato que vai perder. Então, isso não acontece com o voto proporcional. Qualquer votação que o partido tenha, isso já incorpora para que ele atinja o quociente eleitoral e consiga eleger uma cadeira. Então, esse aí é o segundo argumento contrário ao voto distrital. Outro argumento, eu já passei aqui pela questão do parlamentar, que ele atua em todo o Estado e não só em seu distrito, também seria um argumento contrário. E agora eu vou passar para o ponto alto aqui da minha fala. Talvez esse argumento aqui contrário ao voto distrital seja o mais importante de tudo que eu vou falar aqui, que é o seguinte: os países que adotam o voto distrital, todos eles se deparam com um problema muito sério, que é o da definição dos limites territoriais de cada distrito. E isso é sério. Isso é sério por quê? Porque dependendo de como cada distrito for desenhado, isso pode alterar e muito o resultado de uma eleição. Essa prática de você alterar os limites de cada distrito para beneficiar ou prejudicar determinado candidato, isso já foi percebido há muito tempo nos Estados Unidos, que lá o voto é distrital. Então, teve um governador do estado de Massachusetts, o sobrenome dele é Gary, que ele editou uma lei alterando os limites do estado para favorecer os candidatos do seu partido. E esse movimento de alteração ganhou o nome de gerrymandering. Isso é muito conhecido na literatura da política. Tá? Só que isso aconteceu em 1812. 1812, esse camarada já teve essa ideia de que, alterando os limites do distrito, ele poderia alterar o resultado da eleição. Então, eu tenho uma publicação aqui que mostra isso. É uma publicação de época, mostrando que esse gerrymandering seria uma fusão do sobrenome dele, Gary, com a salamandra, que em inglês seria salamander, e juntando os dois nomes daria o gerrymandering, que ficaria aquele bicho esquisito lá, que foi o formato que ficou o distrito dele para conseguir eleger um número maior de candidatos. Isso aí foi no início de 1800 e pouco. Só que hoje, olha só, esse é um distrito lá nos Estados Unidos, da Califórnia. Eu não sei se está dando para enxergar muito bem os limites aqui. Olha só, o distrito é isso aqui, ó, ele vem aqui, sobe, tal, vem cá, aí tem essa pequena faixa aqui para incorporar essa outra área. Então, isso aqui claramente foi uma evolução. Havia um distrito aqui que foi fundido com esse outro, que foi fundido com esse outro, ou seja, quem desenhou isso aí, claro que foi catando eleitores dispersos pelo Estado. Tá? Outro exemplo aqui, esse aqui talvez esteja mais claro, né? Está dando para ver melhor, que foi o contrário. Essa área aqui, ó, ela foi excluída do distrito, provavelmente porque ali acumulava grande número de eleitores da oposição. Tá? Esse exemplo aqui também não está dando para ver, mas a ideia é a mesma. Olha só, esse pequeno trecho aqui ele foi incorporado ao distrito de cá, depois uma faixa muito estreita para contemplar outro pedaço. E aqui, isso aqui é uma piada, né? Olha só, o distrito, ele começa aqui,
vem aqui em cima, tal, e aí aqui, ó, essa faixa pertence ao distrito, isso é uma estrada, não tem eleitor nenhum ali. Então, isso foi juntado ao distrito só para abarcar essa outra área aqui, e com certeza nessa área havia eleitores do partido de quem desenhou essa tragédia aí, né? Então, na minha opinião, esse é o principal problema do voto distrital. Quem é que vai desenhar o distrito? Tá? Muito bem, outro problema resultante disso, dessa ideia de quem é que vai desenhar o distrito, é o seguinte: vamos supor que essa ideia de voto distrital para o parlamento passe aqui no Brasil. Então, no estado de Minas Gerais, são eleitos 53 deputados federais. Mas são eleitos também 77 deputados estaduais. Então, haveria uma necessidade de dividir o estado de Minas Gerais em 53 distritos e depois fazer uma nova divisão em 77 distritos. Então, nós teríamos duas divisões sobrepostas. Então, já não bastasse a dificuldade que seria para desenhar os distritos uma vez, imagine duas. E outra, aí vamos pegar o caso de Belo Horizonte, 41 vereadores. Além de ter essa divisão em distritos todas do estado, cada município teria o seu distrito também dividido, tantos fossem os representantes na Câmara de Vereadores. Então, esse seria outro problema decorrente da divisão em distritos do voto distrital. E aí, dois últimos argumentos contrários ao voto distrital são argumentos históricos. O primeiro deles é o seguinte: de 1993 para cá, 12 países que adotavam o voto distrital desistiram desse modelo e passaram a adotar ou proporcional ou então alguma combinação, que seria o voto distrital misto, né? Uma combinação entre majoritário e proporcional. E só um país deixou de adotar o voto proporcional para adotar o voto distrital. Acontece que esse país é Madagascar. E lá em Madagascar, o candidato da situação, presidente da situação, das 160 cadeiras que o parlamento tem, ele tem 103 cadeiras. Então, ele é majoritário. E lá em Madagascar, essa alteração para o voto distrital conferiu poderes ao chefe do executivo para desenhar os distritos. Olha que legal. Será por que eles mudaram, então, para o voto distrital? Né? E o segundo argumento histórico contrário aí ao voto distrital é o seguinte: a taxa de renovação no Congresso, atualmente, com o voto proporcional, é de cerca de 50%. Nos países em que o voto distrital é adotado, essa taxa de renovação fica em torno de 10%. Então, é uma taxa muito baixa de renovação. Para vocês terem uma ideia, na Califórnia, onde foi um desses exemplos que eu citei, em 2002, a renovação no estado de deputados foi 0. Todos os candidatos se reelegeram na Califórnia. Acontece que lá também acontece essas questões de gerrymandering, né, descarado. Né? Os distritos da Califórnia são formados de maneira a favorecer claramente um dos partidos. Então, enfim, são esses os argumentos contrários que eu tinha para colocar aqui ao voto distrital. Vou passar a terceira parte das minhas conclusões, de forma bastante breve, né? A primeira delas é o seguinte: ultimamente se depositou uma expectativa e uma confiança muito grande na reforma política, como se ela fosse resolver todos os problemas. Eu sinto muito informar, mas isso não vai acontecer. Ainda que diversas propostas da reforma política sejam aprovadas, isso não necessariamente vai alterar a forma como os mandatos são eleitos. Então, muito se fala na questão de precisamos de uma reforma política porque não nos sentimos representados, porque os deputados eleitos eles tomam decisões com as quais a gente não concorda. Ora,
Isso aí é uma falha evidente na maneira como ele exerce o seu mandato e não na forma pela qual ele é eleito. Então, um deputado federal, ele pode continuar tomando as mesmas decisões com as quais você não concorda, seja ele eleito pelo voto distrital, pelo voto proporcional, pelo qualquer modalidade de voto majoritário. Tá? Então, isso não vai resolver o problema. O motivo pelo qual eu escolhi esse tema aqui foi trazer essa discussão e comparar e pontuar cada um dos argumentos favoráveis e contrários, na expectativa de que nós aqui nessa sala possamos conhecer melhor as consequências de cada um dos modelos e pontuar os problemas de cada um deles, né, para que muitos nós aqui, servidores do TRE, somos abordados na rua para dar opinião sobre questões sobre política. O pessoal lá fora, às vezes, mistura as coisas, né? A gente realiza eleições aqui, logo a gente entende tudo de política. E não é bem assim. Então, é uma oportunidade de estarmos aqui conhecendo argumentos favoráveis e contrários e até nos posicionando melhor, mas conhecendo as consequências de cada um dos modelos. E hoje, especificamente, sobre o voto distrital. Outra conclusão, e essa aí ela tem peso sim, é o seguinte, que dentro daquilo que eu tenho, para mim, como visão de democracia, eu prefiro aquela democracia de consenso na qual as minorias são chamadas a integrar o parlamento para discutir, do que aquela democracia de maiorias, em que as minorias ficam totalmente excluídas do debate. Então, eu prefiro isso, tá? E eu acho que até ficou bastante claro aqui que eu não sou favorável ao voto distrital, justamente porque ele deixa de fora parcelas da sociedade que tenham, às vezes, ideias para debater, mas que pelo voto distrital não poderiam sequer se fazer ouvidas. Tá? Então, esse para mim é o problema mais sério do voto distrital. Sobre aquela proposta de distritão, essa para mim está fora de questão, seria o pior dos mundos, na minha opinião. Vou falar um pouquinho aqui o que seria o distritão. Seria transformar o estado todo em apenas um distrito e todos os parlamentares seriam eleitos nesse grande distrito pelo voto majoritário. Isso aí seria sepultar de vez qualquer chance de diálogo com minorias. Então, eu vejo a importância de uma minoria compor o parlamento, porque se hoje ela é minoria, amanhã ela pode se tornar maioria pelo debate. Ela pode convencer os outros segmentos de que aquele ponto dela eventualmente faz sentido, né, e pode um dia se tornar um entendimento majoritário. E aí, para fechar minhas conclusões, voltando naquela questão do desenho do voto distrital, do desenho dos distritos, o projeto de lei que está no Congresso para o voto distrital, no finalzinho dele, fala o seguinte: caberá à Justiça Eleitoral desenhar os distritos. Então, peraí, já que nós estamos falando de proposta de voto distrital, então traz uma proposta completa. Vamos colocar em cima da mesa o que vocês querem, de fato, para depois a gente analisar se é bom ou ruim. Agora, nós vimos ali os problemas de se alterar os limites territoriais dos distritos e que isso pode ter um impacto direto na eleição de um ou outro candidato. E aí a proposta dos parlamentares é deslocar isso para o Poder Judiciário. Então é o Poder Judiciário que vai desenhar um distrito que eventualmente pode eleger um determinado candidato. Então, o meu ponto é o seguinte: qualquer modelo que a Justiça Eleitoral apresentar de divisão de distrito vai ser questionado por um ou por outro lado. E esse questionamento, essa discussão, essa decisão, ela é essencialmente política. Então a Justiça Eleitoral não tem que ficar tomando decisões políticas. Tá certo? Então é uma grande encrenca que os defensores dessa ideia, ao determinarem que a Justiça Eleitoral desenhe os distritos, eles estão jogando uma grande bomba relógio nas mãos da Justiça Eleitoral, um grande abacaxi. E isso aí, por ser uma decisão eminentemente política, não tem que ficar de forma alguma com a Justiça Eleitoral.
Bom, com essas considerações, essas discussões e essas conclusões, eu termino a minha fala, porque inclusive eu já estou ansioso para ouvir o meu debatedor, Dr. Patrick. Acredito que ele tenha muito a crescer a esse debate. Ele já adiantou que é favorável ao voto distrital, então quem sabe a gente não pode enriquecer um debate que se faz justamente com contraposições de ideias. Gente, muito obrigado. Agradeço ao Dr. Diogo Cruvinel a clareza, a precisão e o respeito ao tempo. Mostra que é um verdadeiro professor, consegue dividir a aula ali em princípio, meio e fim, coisa que eu aprendi muito com os jesuítas, né? Tudo tem que ter um princípio e um meio e um fim para poder funcionar. Eu, particularmente, já estou cheia de dúvidas. São questões que instigantes, porque os favoráveis, e eu tenho certeza que o doutor Patrick deve comentar isso, fala que as maiores democracias do mundo usam o voto distrital, e como no Brasil a gente quer copiar tudo que aparentemente é melhor, que funciona nos Estados Unidos, na Inglaterra, o grande argumento é esse: se lá funciona, por que não pode funcionar aqui? E realmente são questões do sistema de eleger, né, os representantes do povo. Não é uma forma de qualificar, né, estes representantes. É isso que fica bem claro. E com essas questões que a gente está aqui já suscitando, tenho certeza que, né, o nosso público também está cheio de interrogações e querendo fazer questões para o doutor Diogo. Eu já logo vou passar aqui para o nosso debatedor, doutor Patrick Salgado, e fiquei muito feliz de saber que o senhor é favorável, até porque isso vai enriquecer, na medida em que, mesmo com o magistério que o doutor Diogo ele tentou realmente se posicionar como professor, e no fim ele colocou que realmente ele é do voto proporcional. Você está acompanhando o debate sobre voto distrital promovido pelo TRE de Minas Gerais em parceria com a TV Assembleia. No próximo bloco, uma análise sobre o voto distrital pelo Procurador Regional Eleitoral Patrick Martins. Nós já voltamos. Estamos de volta com o debate sobre voto distrital promovido pelo TRE de Minas em parceria com a TV Assembleia. Agora, o Procurador Regional Eleitoral Patrick Martins analisa os argumentos apresentados até aqui com relação ao voto distrital. Vamos acompanhar. Então, tentando trazer aqui o que a sociedade pensa, eu conversei com algumas pessoas do meu redor, do meu círculo de convivência, e ninguém, sem exceção, se eu perguntasse para minha filha de 6 anos, ela também responderia não, está satisfeito com o atual sistema político do nosso país. Há vários modelos, há várias propostas, mas há uma unanimidade social de que há uma carência, uma falha, um vácuo de representatividade. A questão é como que vamos construir ou reconstruir a nossa nação em termos de representação. Eu não me sinto representado. Na verdade, eu espero que os últimos candidatos da eleição passada com os quais votei, ou nos quais votei e foram eleitos, me representem. Mas eu não me sinto representado. Eu já participei de mais de 20 processos eleitorais, considerando que a cada 2 anos nós temos um, né? Eu já tenho 40 anos, então mais ou menos eu participei de um monte já, né? Então, 2 anos eu participei de um monte aí. Não participei de 20 não, participei de quantos? Divide aí. Participei de um monte de processo eleitoral. E eu não me senti representado em nenhum deles. E não me sinto hoje. Eu não estou satisfeito com o sistema político atual, não estou satisfeito com a postura dos candidatos, historicamente no nosso país, não tenho expectativa de que vá mudar da forma que está. Então é preciso mudar. É nesse sentido que vejo essa discussão da reforma política, não que ela seja a melhor, mas pelo menos ela nos possibilita repensar, trazer ideias e discutir. Entendo então que é necessária a reforma política. Da forma que ela vai ser conduzida, aí vai depender da nossa postura enquanto cidadão para cobrar de quem está lá.
enviar e-mails, visitar os parlamentares, participar dos debates, participar de um evento como esse, para que a gente possa esperar que essa reforma seja construída com propostas melhores para a sociedade. O Senado Federal acabou de aprovar a PEC 40/2011, que vedou a coligação nas eleições proporcionais. Vai para a Câmara agora para votar. Ou seja, a nossa Casa Legislativa já está passando por um processo de reforma. Nós estamos sendo atropelados por um processo de reforma política. Então, ela é o primeiro ponto que o Diogo colocou, se é necessário, não se discute, já está acontecendo. E é imprescindível que ela aconteça, no meu sentir. Sobre o segundo ponto que eu anotei, eu acho que eu passei de 15 segundos. Vamos lá. Voto distrital em Minas Gerais, 77 distritos, 1 representante. Favorável, redução do distrito, aproximação do candidato, conhecimento, cobrança. Contra, divisão de eleitores por distritos. Será que se aproximariam? Haveria um número grande de eleitores pelo cálculo feito na quantidade de representantes que tem hoje com a quantidade de eleitores, seja municipal, seja estadual, e essa aproximação teria práticas paternalistas. Eu sou do interior, como uma boa parte de vocês deve ser. A nossa eleição majoritária no interior é feita para o nosso prefeito e vice-prefeito. É a eleição majoritária que a gente tem lá. Eu conheço todos os prefeitos que foram eleitos na minha cidade. Uns eu votei, outros não. Uns atenderam a minha expectativa, outros não. E essa aproximação minha com esse prefeito, que foi adversário daquele com a qual votei ou não, em momento algum significou alguma hipótese de paternalismo. A Nanuque, que é minha terra natal, ela vem sendo construída ao longo dos anos, com eleição majoritária, no voto simples, pelo direto, quase que distrital, do prefeito, e não teve, não quer dizer que o mais eleito foi porque foi mais paternalista. Claro que o processo eleitoral tem falhas, mas acredito sim que a aproximação do eleitor com o prefeito, ou com um deputado, tendo ele no seu distrito, vai possibilitar ao eleitor a cobrar, a estar mais presente, a se sentir estimulado. O candidato a deputado federal que votei porque estava próximo dele, conhecia a sua trajetória de vida e não por causa do partido. Ninguém aqui vota em partido. Os partidos no nosso país são totalmente frágeis. A estrutura que sustenta os partidos no Brasil é totalmente frágil. Ou vai me dizer que alguém aqui, quando vota em alguém, preocupa-se no partido? Porque esse candidato que eu, por exemplo, votei nas eleições para deputado federal, o partido dele está envolvido hoje como um dos maiores beneficiários da Lava Jato. Pode ser PT, PMDB, PP, pode ser qualquer um desses, tá? Eu, enquanto procurador eleitoral, não tenho filiação partidária, nada, mas enquanto cidadão eu tenho minhas opções. Mas não votei por causa do partido. Se eu fosse olhar para o partido dele, eu jamais votaria nele. Votei por ele, pelo que ele é e pelo que espero dele. E isso sim o voto distrital possibilita. Não que vamos acabar com os partidos, porque os partidos continuarão por trás indicando os seus representantes, mas nós poderemos escolher. O segundo ponto é redução de custos, distância, financiamento público como solução, financiamento privado, empresas, gasto livre. Esse segundo ponto, ele se resolve com a questão do financiamento de campanha. Não é um tema que se restrinja ao voto distrital. O problema do financiamento de campanha vai acontecer no voto distrital, no sistema proporcional, no sistema misto, no sistema que inventaram, sistema da jabuticaba brasileiro. Como o Brasil tem várias jabuticabas, essa é uma delas. Poderíamos inventar um sistema para a gente. A questão é de financiamento. Então, não é um argumento a ser enfrentado para sustentar ou para se contrariar o voto distrital, no meu sentir. Eu fui até perguntado pelo Reginaldo há pouco qual que era a minha opinião sobre financiamento de campanha. A minha opinião é a seguinte: da forma que está hoje, com as empresas, nós vimos na Lava Jato, alimentando partidos políticos para obterem benefícios com esquemas de corrupção gravíssimos, ou seja, eu te dou grana, te alimento, porque eu quero depois ter um retorno, tendo em vista que os nossos filtros, nossos métodos de fiscalização são precários, da forma que está também não dá. Se a melhor solução é o financiamento público ou se é o financiamento privado, para mim isso não importa para a nossa discussão nesse momento. Então,
Claro que o financiamento público num sistema com voto distrital, ele vai ser um financiamento onde vai ter um controle maior e afastará essas empresas de eventual influência na vontade do eleitor, ainda que o eleitor seja lá de Nanuque, de Teoflotone, ou de onde seja. O financiamento público estabeleceria cotas fixas por distrito, independentemente de quem seja o candidato. Pode ser uma solução, mas eu não sei. Não tenho opinião formada sobre isso ainda. Mas sobre o voto distrital já tem. Outro ponto, acaba com puxadores de voto. Pelo amor de Deus, gente. Tiririca levou quantos candidatos? Paulo Maluf, depois daquela situação que eu vou tentar me conter para não usar palavrões e não me exceder, depois daquela situação que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, e ele foi na véspera da diplomação, com o embate de declaração que foi colocado em mesa, com inverteu de 3-4 para 4-3, ele pôde se tornar elegível e levou nas costas dele um monte de candidatos, Sérgio Reis, e outros músicos que tem por aí, outros artistas conhecidos, Romário não é senador, né? Não puxa ninguém mais. E nós temos vários outros casos, sinceramente, nenhum desses candidatos puxados me representam. Eu acredito que também não representam vocês. Eu não creio que essa alteração do sistema proporcional para o sistema misto vá acabar com o partido, vai destruir o partido. Não, os partidos continuarão como estão. A força deles será em quê? Apresentar quais são os seus candidatos, como se fosse uma espécie de lista fechada. Eu estive na Espanha, onde morei por um pequeno lapso, e lá os partidos são fortes, e eles apresentam a sua lista de candidatos. Eles apresentam aqui, a população, nossas ideias são essas, e nossos candidatos são esses, estão aqui. Você vota se quiser. E outro ponto, porque 30% elegeu e 70% perdeu a eleição, os 30%, os 70% não se sentirão representados? Eu me senti representado pelo prefeito que foi adversário daquele prefeito em que votei. E nem por isso. Que lógica é essa? Nós, no sistema democrático, você tem lá, vamos supor, em Nanuque, 5 partidos, cada partido apresenta tantos candidatos, e não é porque a maioria votou em um determinado partido que esse eleito não vá fazer um trabalho para poder ser reeleito no futuro. Quarto item, eleito saberá para quem prestará contas, deve prestar para todos. É o mesmo argumento do anterior. O representante legal é da sociedade como um todo e não do seu curral eleitoral, ainda que ele seja produto do meio onde ele esteja inserido, ou seja, ele saiu lá da Estrada do Boi, Nanuque, Teoflotone, aquela região ali, que não deve nem dar um distrito, saiu lá da Rocinha lá e veio para a Assembleia Legislativa. E isso não quer dizer que ele vá deixar de votar, de fazer as suas sustentações orais na tribuna e vá deixar de defender pontos que sejam do interesse da nossa parte rica de Minas, que é o sul de Minas. Pouso Alegre, Poços de Caldas, etc. Ou mesmo a região da grande BH. Ele não vai ficar calado, não, eu não voto nisso aí porque eu sou lá de Nanuque, só me interessa assunto de Nanuque. Não, ele tem que exercer o seu mandato na integralidade. Outro ponto, um representante de todos os distritos favorável contra o partido distribuirá seus candidatos preferidos nos distritos. Gente, vai me enfiar um cidadão lá de Uberaba, lá em Nanuque, porque ele é mais bonito, porque o partido quer. Eu não voto nele, não. O primeiro argumento que destrói isso aqui, o que o adversário vai falar? Vote em quem é da terra. Quem é da gente, cuida da gente. Aqueles slogans de campanha, né, em outdoor e vários outdoors. Quem é da gente, vote na gente, vai cuidar da gente. Você acha realmente que o mais bonito vai chegar no meu distrito de Nanuque lá? Nem dá para formar um distrito. Porque o partido apoiou, ele vai ser votado? Lógico que não, eu não acredito nisso. Nós votamos, sim, quem está próximo de nós. Então, é um argumento que eu sou contrário por isso. Estou correndo, viu? Estou correndo. Eu marquei meu tempo aqui. Cadê, gente? É muito papel aqui. Já falei. Tá. Outro argumento contrário.
De tudo que eu já li sobre esse tema, e foi muito pouco, eu não fico lendo demais também, muita coisa da mesma coisa, que acaba enjoando, eu enjoo rápido os negócios, eu tenho que ler outras coisas para me estimular, e aí eu li um pouco sobre esse assunto, e eu não consegui entender essa questão da minoria. Sinceramente, esse argumento de que a minoria não seria representada no voto distrital, eu não consegui entender. Aí eu fiquei pensando, qual a minoria? Mulher? Não é minoria, né? Nós temos alguns procedimentos de acessibilidade eleitoral, eu estava até brincando com a minha esposa, porque nós temos lá algumas pessoas que precisam ter acessibilidade. Uma delas são as pessoas portadoras de necessidades especiais, o que a gente entende por deficientes. Outras delas são os presos provisórios, adolescentes infratores, que têm o seu direito a votar e muitas vezes não é acessado. Outra questão, os índios, que se questiona muito. Mas não, o índio só vai votar em quem der cachaça. E outra é a mulher. Mas a mulher não tem dificuldade de acessibilidade, ela está igual ao homem e tal. Então, eu fico pensando, será que as mulheres não se sentiriam representadas num voto distrital? Será que a pessoa que é portadora de necessidade especial não se sentiria representada? Será que os catadores de lata não se sentiriam representados? Por quê? Eles se sentem representados no sistema proporcional? Da forma que está, há uma sensação de representatividade? Por que o voto distrital afasta a minoria? A minoria não tem capacidade de constituir o seu partido, de lançar seus nomes? Nós temos hoje partidos religiosos, totalmente religiosos, com pauta extremista, quase Estado Islâmico no nosso Congresso. Daqui uns dias alguém pode lançar partido do Estado Islâmico. Isso é uma ofensa a quem é muçulmano, porque não deveria vincular Estado Islâmico com condutas extremas, radicais. Deveria mudar o nome disso. Não sei por que usaram Estado Islâmico. Não tem nada de Estado Islâmico. O islamismo não impõe como ideia ficar exterminando os outros. É uma religião como outra qualquer, tem seus valores e nobres também. Então, eu não consigo entender. Isso é uma coisa que eu peço para o Diogo me explicar. Eu vou ter mais trabalho, então, de acessibilidade das minorias no voto distrital enquanto procurador eleitoral, porque hoje já tem algum trabalho com os portadores de necessidades especiais, os presos provisórios, e o TRE, a Justiça Eleitoral, já vem evoluindo nesse sentido. As mulheres têm 30% para ser registrada, 10% da propaganda política partidária, só que as mulheres estão lá lançadas, mas elas não têm financiamento, e tem uma série de dificuldades. Países que adotam, outro problema, o problema da definição dos limites territoriais, tendo em vista aqueles mapinhas que o Diogo trouxe, de que o chefe do Executivo poderia desenhar o distrito conforme seu interesse. E um problema do projeto de lei que a Justiça Eleitoral vai ficar em suas mãos a definição do que seja desse distrito. Todo mineiro sabe bem dividir na sua cabeça Minas Gerais. Eu, pelo menos, eu sou baianeiro, eu consigo dividir um pouco de Minas e um pouco da Bahia, que eu nasci na nuca, eu tenho um pé em Minas e outro na Bahia, por isso que eu tenho esse sotaque que nunca mudou e não vou mudar. Já mandaram procurar uma fonoaudióloga para tirar meu sotaque, eu considerei isso uma ofensa porque é minha raiz, eu não largo a minha raiz. E aí, tirando essa ofensa da fonoaudióloga, eu consigo identificar Minas Gerais, na minha mente, o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, o Vale do Rio Doce, você tem o sul de Minas, o triângulo de Berlândia, Beraba e a outra coisa lá. Você tem o triângulo, você tem a região da metrópole, né, na nossa grande BH, você consegue mais ou menos, dentro da história, Minas são muitas, né? Você consegue dividir Minas em muitas Minas, de sotaque, de cultura, de alimentação, de hábitos. Então, além do fator histórico, nós temos que inserir o quê? Critérios objetivos. Não deixar nas mãos de ninguém, do chefe do executivo, porque eu quero mudar quando eu quiser, ou da justiça eleitoral, que é a coisa mais instável que tem, porque toda hora muda-se a composição das cortes, não tem jurisprudência. A minha preocupação com o novo Código de Processo Civil é esse, porque ele impõe a necessidade de súmulas de jurisprudência estável, porque vai impedir recursos repetitivos até para os tribunais. E como é que eu faço isso no eleitoral? Que hoje eu acordo com uma jurisprudência e durmo com outra. Segurança jurídica na justiça eleitoral, infelizmente, pela essa forma que ela é estabelecida, é uma coisa que a gente está em busca dela. Mas, se nós estabelecermos antes, com debate, critérios objetivos e históricos, sem ferirmos, não vai me botar num distrito com o povo do Triângulo, não, que eu não vou aceitar, não. Me puxar na nuca e lá, botar igual aquele governador lá, Diego, fazer uma cobrinha daquela e juntar na nuca com Beraba, eu não vou querer, não. Meus hábitos são diferentes, eu não tenho nada a ver com esse povo aí.
Meu negócio é para lá. Pode puxar na nuca Nova Viçosa, Alcobaça, entendeu? Prado, principalmente com Prado, eu vou adorar. Puxar na nuca para lá. Aí eu vou achar ótimo. Vai para cá, não, vai ter mar e Nanuque, né? Pelo menos só falta isso, são 100 quilômetros. E para fechar, o argumento histórico dessa mudança, a ausência de taxa de renovação, 10%, 50%. Na minha vida, eu sempre pautei daquilo que extraí dos momentos em que fui vivendo, sempre mudei. Sempre experimentei. Não que eu saí por aí experimentando drogas e tendo experiências sexuais das mais radicais possíveis, depois de assistir 50 tons de cinza, não. Mas eu sempre procurei experimentar, buscar o novo e testar. Várias vezes eu dei passos em vão e voltei. Outras vezes eu recuei. Mas eu pelo menos arrisquei. E eu acredito que a nossa sociedade precisa experimentar, ela precisa arriscar, sem medo de ser feliz. Porque do jeito que está, não dá. Tá? Tudo bem, o Diogo foi contra o voto distrital, mas então nos apresente uma solução. Qual é a solução? Vamos discutir. O proporcional no Brasil jamais funcionou, pelo menos para as pessoas que estão no meu círculo. É um círculo bem restrito, né? E a última folha é essa aqui. Meu tempo, ó, eu já falei 18 minutos, passei 3, descontando 3 dele. E a reforma política não mudaria nada. O problema estaria no deputado que deveria mudar. Seria uma democracia de minorias. Mas eu já não entendo. Como é que no início, o argumento inicial é que a minoria não teria vez, agora seria uma democracia de minoria? Haveria um contrassenso nesses argumentos. E então eu vejo o seguinte: o problema não está no deputado, não está no sistema, o problema somos nós, a nossa postura enquanto cidadão, porque nós não fomos educados, nós não temos uma história de formação de nação estável, em pilares estáveis. Eu adoro história, adoro, porque é como eu consigo entender porque que o país está essa M que está aí. Só olhando para trás e vendo como que ele foi construído. Por que nós chegamos a esse ponto, a esse caos de corrupção, de falta de ética, de falta de representatividade política? Como que eu consigo entender o Brasil de hoje? Olhando para trás. Então, a minha dica que eu coloco para vocês, para encerrar minha fala, é que precisa mudar, precisa. Como está? Não dá. Como que vai ser essa mudança? Não sei. Mas o voto distrital pode ser uma boa opção. Pode ser que não dê certo, nada impede que a gente faça essa escolha agora, experimente por alguns processos eleitorais e depois mude. Mas como está, não dá. Quer entender por que está assim? Lê história. Tem excelentes. Se você não gosta muito de ler, pega aqueles livrinhos do Laurentino Gomes, 1808, 1822, 1800... É bem divertido, para quem não gosta. Se você quer ir um pouquinho mais, leia Sérgio Buarque de Holanda e outros autores mais históricos. Mas entenda por que o seu país é assim, por que você está assim, por que você é fruto desse país onde você está. Você acha que vai mudar alguma coisa, igual o Diogo falou, com o status quo? Não. Nós precisamos alterar esse status quo. E uma alternativa que eu vejo como opção de alteração é o voto distrital. Vai dar certo, Patrick? Eu não sei. É o melhor? Também não sei. Mas do que eu vejo até agora, me apresenta como uma ideia nova que pode aproximar o Brasil e transformar a sua história. Muito obrigado. Diogo, nós vamos passar para a sua réplica. Muito obrigado, doutor Patrick, por enriquecer esse debate, né, trazendo contrapontos aí aos meus questionamentos. Não vou conseguir responder todas as provocações, mas selecionei algumas aqui, só corrigindo. Então, no caso, na minha conclusão, eu falei o contraponto seria entre democracias de maiorias, no caso, tratorando as minorias, versus a democracia de consenso, na qual as minorias elas fazem parte de um diálogo nos parlamentos. Então, é isso, que você tendo um sistema que elege simplesmente as maiorias, você deixa de fora, inclusive, da discussão aqueles setores minoritários. Eu não pensei, em momento algum, em mulheres com os setores minoritários. Eu tinha pensado, por exemplo, nos ambientalistas, talvez, ou então, ontem fez aniversário o PCdoB, o Partido Comunista, que
não consegue eleger ninguém para o Executivo, mas está sempre lá elegendo 1 ou 2 parlamentares, porque eles têm uma proposta muito clara, né? A maioria não gosta, mas uma minoria gosta e eles estão inseridos nesse debate. A gente não sabe se um dia eles vão convencer os outros segmentos e se tornar maioria, mas, enfim, eles estão participando dos debates. Só chamar a atenção aí em relação você disse aí do gerrymandering, né, como é que funcionaria essa questão de mudar o distrito. Eu queria chamar um pouco mais a atenção disso. Vamos com um exemplo. Vamos supor, em Belo Horizonte, 41 vereadores, então o município teria que ser dividido em 41 distritos. Vamos supor que uma região da cidade seja mais pobre, uma comunidade mais pobre, e que, portanto, podemos presumir que os eleitores que estão ali, eles têm demandas em comum, tanto para o parlamento quanto para o executivo, de políticas públicas. Se na hora de desenhar o distrito, alguém circular aquela área e transformar em um distrito, existe a possibilidade que aquela comunidade, dentro de um mesmo distrito, eleja um representante seu. Agora, vamos supor que essa área ela seja dividida em 5 partes e cada uma das partes estando em outro distrito maior com uma realidade diferente. Você vai unir a comunidade carente com uma porção maior do distrito que seja de uma classe mais favorável. Ela seria minoria em todos os distritos e não conseguiria eleger um representante. Então, o que eu estou querendo mostrar é que com o voto proporcional, essa suposta minoria, que a gente está dando um exemplo aqui, ela conseguiria ter um representante que fosse no parlamento para discutir as suas questões. E você, simplesmente dividindo em distritos, você pode chegar a um resultado de que ela não seja maioria em nenhum dos distritos e, portanto, não consiga eleger nenhum dos representantes. Seria mais ou menos isso, né? Você ter um partido com uma votação, ainda que expressiva no território todo, mas pelo simples fato de estar disperso no município, não conseguir maioria em nenhum deles. Tá? E aí, qual seria o fundamento da legitimidade de um eleitor, de um cidadão? Seria a localização geográfica dele no município? Ele é um cidadão porque ele mora no município ou porque ele mora em uma parte do município? É isso que eu não me conformo com a questão do voto distrital. Vamos concluir aqui, então, com propostas, né? É preciso mudar? Não sei. Do que eu estou vendo aí de propostas, eu acho sim que o voto proporcional ainda é melhor do que tudo que eu estou vendo por aí. Só que o fato de ele ser melhor do que os outros não significa que está 100% bom. E essa questão aí de que no Senado, em segundo turno, foi aprovada o fim das coligações para eleições proporcionais, eu achei sensacional. Sensacional. Porque aquela questão de você votar em um e eleger o outro, se for dentro do mesmo partido, faz sentido, porque é o partido que conseguiu tantas cadeiras. O que não faz sentido é você votar em um partido e ajudar a eleger um candidato de outro, só porque ele está numa coligação com mais 19 partidos. É impossível para o eleitor pesquisar a vida pregressa de todos os candidatos, de todos os partidos de uma coligação, isso é ilógico. Então, se por acaso isso passar na Câmara e depois for sancionado pela Presidente da República, eu já acho que é um ganho extraordinário. Mas só por suposição, vamos deixar de lado o proporcional do qual eu sou favorável com essa alteração, do jeito que está realmente não está bom, com a alteração fica melhor. Quem sabe um distrital misto? E aí metade das cadeiras do parlamento seriam eleitas pelo voto distrital e a outra metade pelo proporcional. Aí a gente chega no meio do caminho aqui, né? Ficaríamos com a doutora Cláudia, né? Quem sabe? Existem países que fazem isso, né? E o voto distrital misto, ele pode ser de duas maneiras, ou paralelo, que é esse que eu coloquei, metade das cadeiras de um modelo e metade pelo outro modelo, ou então de correção. Existem alguns países que elegem, por exemplo, no voto distrital, mas dependendo da votação que o partido teve no âmbito todo, ele pode mudar essas cadeiras. Então, seriam alternativas. Tá? Já que fui provocada a colocar propostas, né? Então, bom, são essas. Eu acho que a gente pode privilegiar agora... Há muita gente falando mesmo do distrital misto, mas ele é nebuloso até por conta desses problemas da divisão, do alistamento eleitoral. Eu, particularmente, como juiz eleitoral, só de pensar no alistamento disso, me dá uma paura, porque no interior, vocês não têm ideia, uma cidade do interior, quando a gente vai rever alistamento eleitoral,
a pessoa pergunta assim, qual que é o vínculo seu com esse município? Não, porque eu tive uma namorada que em 2002 e a avó dela está enterrada aqui. E é por isso que eu quero ser eleitor aqui, e quero e porque quero. Você fala, mas não tem vínculo, meu amigo, você não tem nada para ser eleitor nessa cidade. Não, é aqui que eu quero votar. É um vínculo afetivo fúnebre, né? Então, quem passou por essa experiência, eu como juiz eleitoral já passei por isso, já sabe o duro que é. Só de pensar nisso, eu já tenho paura. Só de pensar no alistamento eleitoral e na dificuldade. Vocês imaginem como que é difícil o limite de município, todos vocês sabem disso, questão dos eleitores, né? Uma região igual Grande Belo Horizonte, as zonas eleitorais que a gente faz é uma região administrativas, né? Eu sou da 331, e é complicado, mas a gente tem uma noção de como que a zona funciona. Agora vocês imaginam, eu tenho até dificuldade. Mas vamos passar então para os debates, essa seria já uma indagação que eu faria à mesa, mas tem mais. Atualmente, o doutor Diogo sempre trabalhou com um dado muito objetivo, trabalhou com a representatividade que nós temos no Brasil, dada pela Constituição, que é totalmente distorcida, né? Essa questão, porque nós temos um distrital, de certa forma, que é o Senado, mas um senador do Amapá vale o mesmo que o senador de Minas Gerais. E olha a população de um estado e de outro. Olha como que é o limite que a Constituição estabelece para o parlamento, mínimo de 8, máximo de, se não me falha a memória, eu acho que era isso. Então, a nossa federação, a república, a representatividade dela no parlamento é totalmente distorcida. E nós teríamos esse problema também com relação ao voto distrital, porque se a gente pegar a circunscrição e ficar no limite constitucional, um deputado distrital de São Paulo ia, sei lá, 1 milhão de votos, um deputado no Amazonas está a 10 mil votos, uma coisa assim, é o distrito dele. Então, assim, já é isso numa eleição proporcional. Imagina quando isso passasse a ser distrital. Ia ser uma loucura, penso eu, porque a distorção que nós temos no Brasil em termos federativos, eu acho que o doutor Patrick foi muito feliz quando ele falou que é um problema histórico, né? Nossa federação não se compara a nenhuma federação que tenha sido estados fortes, todos nós sabemos disso, os estados no Brasil é uma distorção muito grande, e isso reflete em Brasília. Vocês sabem como que isso reflete em Brasília. É claro que os estados em que os representantes têm mais ligação, que são mais esclarecidos, mais cobrados, tem uma dificuldade. Aí tem lá no parlamento baixo clero, alto clero, os que mandam, os que não mandam, enfim, aquela coisa que a gente vê todos os dias. Acompanhamos, portanto, os argumentos do Procurador Regional Eleitoral Patrick Martins sobre o voto distrital. No terceiro e último bloco, a participação da mediadora do debate e também as perguntas do público. Nós já voltamos. Voltamos com o último bloco do debate sobre voto distrital, uma parceria entre o TRE de Minas e a TV Assembleia. Agora as perguntas do público e também da mediadora do evento, a juíza Cláudia Helena Batista. Acompanhe. Então, já fazendo a minha pergunta, gostaria que o senhor me falasse sobre isso. Como que funcionaria, doutor Diogo, com essa limitação e esse, vamos dizer assim, esse crivo que a Constituição dá, que o senhor mesmo demonstrou, como criar 3 distritos e ainda com esse problema da representatividade? Como fazer isso? Então tá, vamos lá. Começando, muito obrigado pela pergunta, né? Bom, em tese, o registro de candidatos e alistamento de eleitores seria feito da mesma maneira, porque a Justiça Eleitoral ela tem uma organização administrativa para receber essas informações. A questão seria só adequar os sistemas de informática nossa para redividir e avisar que, por exemplo, em determinada urna, tantos eleitores poderiam votar em tais candidatos. Então, a urna recebe a votação desses candidatos e depois distribui de acordo com o cálculo que for decidido. Agora, lembrando também que o voto distrital, se ele passar, seria necessário uma emenda à Constituição. A Constituição fala da questão da proporcionalidade para os parlamentos, no caso de deputados federal e estadual. Então, o primeiro passo seria esse. Agora, em relação a no mesmo parlamento, e a senhora falou da Câmara dos Deputados, um deputado eleito por São Paulo, ele estaria representando um número muito maior de eleitores do que um deputado eleito por qualquer estado da região norte. Realmente, o legislador constituinte, ele estabeleceu um mínimo de deputados por estado e também um máximo de deputados por estado, né? Um piso e um teto.
Isso aí seria talvez uma ação afirmativa, né, para os estados, para questão de representatividade. A consequência disso realmente é a sobre-representatividade de alguns e sub-representatividade de outros. Mas se fôssemos adotar um critério, por exemplo, São Paulo é o partido que tem o maior número de deputados, se esse fosse o teto e a gente fosse descendo para os partidos, para os outros estados, ia ter estado devendo candidato, com -1, -2. Então, foi por isso que o legislador constituinte colocou esse piso e esse teto. Só voltando à questão da proposta, que eu falei da ideia do distrital misto, mas antes dessa, eu ainda teria outra, que seria o voto proporcional em lista. Mas não aquela lista fechada. Hoje em dia, o nosso voto proporcional é em lista aberta, ou seja, os candidatos apresentam uma lista de candidatos e cada eleitor é livre para votar em qualquer nome dessa lista. Tá? A lista fechada seria o seguinte: o partido apresentaria uma lista e os candidatos votariam na lista. E aí, os mais eleitos dentro de cada lista, os mais votados dentro de cada lista, seriam eleitos. Eu tenho uma proposta intermediária, que é a lista flexível. Os partidos apresentariam listas fechadas, mas dependendo, o eleitor ele tem a possibilidade de votar em um nome daquela lista, e dependendo da votação, vamos supor, o quinto da lista, se ele tiver uma votação muito expressiva, um percentual alto, ele pode mudar a colocação dele na lista. Então, o eleitor ele teria como alterar a ordem da lista, seria uma lista flexível. Doutor Bruno. Bem, quero fazer apenas algumas pontuações para ver como compatibilizar isso com o discurso do doutor Diogo, meu fraterno amigo. É o seguinte: foi posto que o voto distrital alijaria as minorias, de alguma maneira, não é? E, por consequência, o voto proporcional daria voz às minorias. Argumento histórico: nós já tivemos voto distrital na época do Brasil Império. Cristiano Ottoni e Teófilo Ottoni, dois republicanistas, adversários severos do imperador, foram eleitos, respectivamente, deputado e senador, num sistema distrital, ou seja, a oposição direta. E olha que Teófilo Ottoni tinha o sentinela do cerro que incomodava, né, o imperador no Rio de Janeiro, sem falar de Eloy Ottoni, que desafiou o então príncipe regente Dom João VI em 1821 em pleno teatro municipal. Sem falar nisso, pois bem, nós vemos o caso concreto. No voto distrital, no Brasil, minoria já foi eleita. Por outro lado, fato também concreto: o norte de Minas, hoje, com uma população, estou falando do norte específico, né? Não estou juntando com Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, separando o norte propriamente dito. Tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes e, no voto proporcional, não tem um deputado federal eleito pela região. Portanto, nós temos o exemplo prático de que o voto proporcional ele não beneficia minorias, ele pode alijar uma grande fatia do eleitorado. Nesse caso, coisa aí de próximo de 900 ou 900 mil ou 1 milhão de eleitores, que não tem um representante na Câmara Federal. Pegando isso, e para continuar a questão da compatibilização, foram citados 2 países com voto distrital: Estados Unidos e Madagascar. Entretanto, nos Estados Unidos, nós temos uma peculiaridade: o federalismo levado ao extremo leva a que cada estado tenha um direito eleitoral próprio. As eleições lá não são comandadas por um órgão nacional. E mais, o controle eleitoral é via legislativo. Em Madagascar, não conheço as regras, mas pelo que foi dito, se o presidente tem o poder de fixar o distrito, o controle eleitoral não é judicial, é do próprio executivo. Mas no Brasil, o controle é judicial. O que determina uma situação completamente diferente, porque existe
um terceiro equidistante que não concorre nas eleições, cujos membros não podem ter sequer filiação partidária, né? Que é quem faz todo o controle. Seguindo ainda por essa questão da compatibilidade importante, né, a própria Constituição traz nos seus princípios fundamentais, né, a eliminação das divergências ou das diferenças regionais. E, se houver um voto distrital e se for atribuir ao Poder Judiciário, que é o fiscal das eleições, a atribuição de fixar distritos, para que não haja uma inconstitucionalidade, e sendo as eleições comandadas por um órgão nacional e por uma justiça nacional, que é a Justiça Eleitoral, a própria legislação teria de fixar, de acordo com os parâmetros da Constituição e impedindo o aprofundamento das desigualdades regionais, as linhas gerais de fixação dos distritos, pois não poderia deixar a cargo do judiciário fazê-lo integralmente. Pois bem, com todas essas observações, eu sei que são muitas, né, e volto a dizer, eu tenho por você maior admiração e uma enorme amizade, mas eu fiquei curioso como compatibilizar essa pontuação que eu fiz com as afirmativas do seu discurso. Vamos lá, muito obrigado pelas perguntas, doutor Bruno. Posso responder? Nossa Senhora, são muitas colocações mesmo, né? Mas vamos começar então pelos argumentos históricos, né? 1922, Itália, Mussolini, depois que ele assumiu, a primeira providência dele foi acabar com o voto proporcional e levou ao Estado totalitário. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, dizendo que o voto distrital necessariamente leva a um Estado totalitário, mas foi uma das medidas que ele adotou como meio para chegar ao objetivo que ele queria. Então, essa questão do histórico pelo histórico, a gente tem que analisar o contexto todo também, né? Não é tão simples assim. A ideia do voto proporcional, na verdade, ela foi uma evolução do voto distrital. Então, ela veio depois como uma alternativa, nesse caso, para representar as minorias. E aí eu vou voltar na primeira colocação sua, de que o norte de Minas ele não tem nenhum representante. Certamente, os eleitores do norte de Minas não conseguiram atingir o mínimo da votação necessária, que seria o nosso quociente eleitoral. Então, nem todas as minorias, de fato, são representadas. Então, é um sistema que favorece. Agora, se fosse num sistema majoritário, tenho minhas dúvidas se seriam eleitos também. Tá? Então, não concordo. Tem aquela questão do distrito, cada distrito eleger um representante pelo voto majoritário, mas tem aquela outra questão também de que partidos, eventualmente, podem colocar candidatos que não sejam daquele distrito. O doutor Patrick mencionou o caso de Nanuque, mas, pelo que eu estou entendendo aqui, Nanuque ficaria muito pequeno se comparado ao distrito todo. A gente está falando de distrito de 200 mil eleitores. Então, talvez aqueles eleitores do município de Nanuque que conhecem o prefeito não conhecessem o candidato a deputado federal em um distrito de 200 mil eleitores, que seria o equivalente ao município de Uberaba, por exemplo. Será que todos os eleitores de Uberaba conhecem o prefeito, assim como os eleitores de Nanuque conhecem o prefeito? Agora, em relação a desenhar distrito, na proposta do projeto de lei do senador Aloysio Nunes e senador José Serra, coloca como a Justiça Eleitoral sendo competente para, no caso, o TSE, fixar parâmetros e os TREs desenhar os distritos. E aí, nesses parâmetros, está o seguinte, tem que ter um número mais ou menos igual de eleitores, não pode ter uma quebra, se não me engano, superior a 10% de um distrito para o outro, e esses distritos têm que ser contíguos. Isso não quer dizer nada. Aqueles distritos todos que eu apresentei aqui são contíguos e podem ter o mesmo número de eleitores. Então, são critérios muito vagos e eu continuo achando que não cabe à Justiça Eleitoral desenhar o distrito. E o fato de a Justiça Eleitoral aqui no Brasil fazer a organização das eleições, tanto na parte administrativa quanto resolver os conflitos na parte judicial, isso, na minha opinião, não tem nada a ver com desenhar distrito, que seria uma incumbência que eventualmente poderia levar à eleição de um candidato em detrimento de outro. E isso extrapola essa questão de simplesmente administrar as eleições e resolver os conflitos. Eu vejo dessa forma. E por ser um tema que tem impacto direto na eleição de um candidato ou de outro candidato,
por ser um tema eminentemente político, isso tem que ser tratado na arena própria, a arena da política. A Justiça Eleitoral não tem que ficar, na minha opinião, tratando de temas essencialmente políticos. Pode falar, Gabriel. Vamos lá. Ficar de pé, né? Então, boa tarde, meu nome é Gabriel Azevedo. Em primeiro lugar, doutora Cláudia, uma sugestão. Eu acho, já que tínhamos um debatedor contra e outro a favor, seria justo que ambos tivessem ao mesmo tempo. Fica a sugestão para o próximo evento, senão o debatedor fica prejudicado. Mas o tempo é proporcional. Justamente por um caso de ter um debatedor defendendo tanta minoria, vemos uma minoria prejudicada. Então, data máxima vênia, doutor Diogo. Eu já dei essa sugestão para a escola, tratar não como palestrante debatedor, mas debatedores. Isso, eu acho próximos. Que sim. Então, concordo com o senhor nesse ponto, mas discordo fortemente em relação ao que o senhor apresentou. Sobretudo, porque eu acho que os argumentos que o senhor apresentou desfavoráveis ao voto distrital, todos já procedem em relação ao voto proporcional. Poderia sintetizar dessa forma a minha discordância. A maioria das coisas que o senhor foi dizendo que aconteceriam no distrital já ocorre aqui no caso do sistema proporcional. Mas vou um pouco além. Acho que o principal argumento é que, se você perguntar para a população brasileira como funciona o sistema proporcional, e dando aula de direito constitucional para os alunos, eu noto isso muito, ninguém sabe explicá-lo. A maioria do cidadão não sabe como elege o seu representante. E eu acho que isso é um argumento assim, muito terrível contra o sistema proporcional. E, caminhando para a minha pergunta, uma das questões em relação ao sistema proporcional é que ele se baseia totalmente em partidos. Claro. E, acompanhando o debatedor, né, o doutor Patrick, eu acho que o partido não pode ser o único caminho de participação política. Em mais de 90% dos países do mundo já existe a possibilidade de candidaturas independentes, ou seja, de candidatos que o fazem sem uma legenda. E tem sido cada vez mais frequente o número de pessoas que são eleitas dessa forma, sobretudo na esfera municipal. A acompanhar, por exemplo, a Inglaterra, que adotou essa possibilidade no ano de 2000. Portanto, eu pergunto aos dois: no sistema proporcional é muito difícil a presença de candidatos independentes. Como é que se daria o cálculo do quociente eleitoral? Seria pouco provável. Então, eu pergunto a vocês, numa possibilidade de sistema distrital misto, ou até o distritão, e aí, doutor Patrick, eu lhe acompanho, de certa forma, no recém em relação ao doutor Diogo, em relação ao distritão, mas até em relação ao distritão eu sou mais simpático do que o sistema proporcional. De tão terrível que eu considero um sistema que coloca como porta de entrada os partidos políticos, que só tem 7% da população brasileira afiliada, e mais, estamos numa democracia onde os principais agentes não são democráticos, porque quem conhece as 32 legendas existentes e as 128 informação sabem que no âmbito dessas legendas a democracia não vigora. Portanto, eu pergunto a vocês, qual é a posição de cada um em relação à candidatura independente, seja no sistema distrital misto ou distritão? Obrigado. Primeiro ponto, o fato de as pessoas não conhecerem e não saberem como é que se dá a eleição pelo sistema proporcional é, sim, um bom argumento em favor do voto distrital, que seria majoritário e muito mais simples de explicar. Ok, mas nós devemos escolher um sistema eleitoral com base principalmente nesse argumento da simplicidade? Eu entendo que não. Que se a população não conhece, não sabe como é que se dá essa escolha, é um outro problema, um problema de informação e de educação. Então, devemos insistir nessa parte de educar e de informar. Isso poderia ser resolvido com aquelas propostas que eu trouxe aqui, inclusive, né, talvez distrital misto ia ficar mais difícil ainda de explicar, né? Mas talvez na lista flexível, isso aí facilitaria, se fosse o critério de facilidade de entendimento. Em relação ao sistema proporcional, no sistema proporcional o partido tem um peso alto, claro, eu entendo que o partido tem que ser reforçado, sim, tem que ser empoderado. Agora, não tem como nós empoderarmos 32 partidos num parlamento, né? Então, acho complicado, sim. Quem sabe, talvez, uma cláusula de barreira para aquelas minorias que fossem muito minorias,
Aí, aguardar um amadurecimento, ganhar um pouco mais de musculatura, até virar uma minoria considerável, com poder de articulação, e aí sim poder brigar por uma cadeira no parlamento. Agora, cálculo de quociente eleitoral em relação à candidatura avulsa, infelizmente esse candidato vai ter que atingir o quociente sozinho, por votação individual própria. Se ele quis se lançar... Primeiro, eu sou contrário à candidatura avulsa. Eu acho que um representante ele tem que fazer um trabalho anterior de mostrar que ele tem representatividade e aí formar um partido e aí sim partir para a disputa com esse empoderamento. Questão de não serem democráticos os partidos, isso é um problema seríssimo. Mas é um problema para a Justiça Eleitoral resolver, talvez? Não sei, partido é direito privado, é entidade de direito privado. Então, assim, tenho as minhas dúvidas se a Justiça Eleitoral tem que entrar em questões interna corporis de partido para definir procedimento de eleição interna. Caberia aos filiados, talvez, cobrarem isso. É difícil, porque tem os caciques eleitorais, os caciques partidários. Sim, vamos mudar a cultura. Quem sabe, com essa norma agora passando, de vedação de coligações em eleições proporcionais, o número de partidos reduza e esses partidos passem a, de fato, apresentar propostas para a população. Propostas que sejam reais e que a gente possa diferenciar um dos outros. Né? Porque é difícil perceber 32 ideias tão diferentes umas das outras, igual a gente tem hoje. Tá? Então, não sei. Doutor Diogo, eu gosto muito de trabalhar com o horário, porque eu sei que todo mundo tem compromisso, e eu cheguei naquele nosso limite. Nós temos mais uma pergunta. Então, a gente vai encerrar com o colega aí, desde já, para fecharmos com chave de ouro. Ok. Na realidade, a doutora Lara queria fazer também. Se articulou. Aí nós estamos pensando o seguinte, nós dois fazemos as perguntas e ele fecha respondendo a ambas. Vou tentar também ser breve aqui, até porque esse tema vai longe, né? Mas eu queria, na verdade, enfim, a minha posição a respeito disso também é mais ou menos a posição do doutor Diogo, mas eu queria trazer duas questões problematizando ainda mais uma eventual adoção do voto distrital, uma de natureza cultural e outra institucional, dentro da situação brasileira. Uma é o seguinte, você pega a literatura norte-americana, ela vai enfatizar alguns fenômenos que me parecem muito vinculados ao sistema eleitoral deles, que é um certo paroquialismo, é o bocismo que eles colocam lá, é a conexão eleitoral no trabalho parlamentar. Quer dizer, se a gente considera uma tradição nossa de relações verticais, de clientelismo na política, será que o voto distrital, quer dizer, aqui ainda não aprofundaria mais ainda essas mazelas que, por exemplo, eles veem lá nos Estados Unidos? E aí, trazendo um ingrediente aí institucional, que e o que para muitos na ciência política é o grande fator explicativo da dinâmica política brasileira, que é o presidencialismo de coalizão. Quer dizer, se o voto distrital, se o sistema eleitoral distritalizado já tem N problemas na Inglaterra, né? Só para lembrar, o Partido Liberal só topou participar do governo do gabinete conservador com o compromisso da mudança no sistema eleitoral e aparentemente esse compromisso não vai ser cumprido. Né, e nos Estados Unidos, onde você tem uma separação de poderes mais rígida e um sistema um pouco mais equilibrado, né, no nosso caso, quer dizer, com esse fator, com esse paroquialismo exacerbado no eventual distritalização, nós não teríamos um legislativo ainda mais submisso, ainda mais dependente ao Poder Executivo? Eu vou emendar minha pergunta, Diogo, vou levantar. Seria o seguinte, será que quando a gente não trata da reforma do sistema eleitoral, nós não estamos pensando só em uma dimensão do problema, que seria a forma como os parlamentares ingressam no parlamento, e está faltando linkar o trabalho parlamentar que é feito pós-eleição. Então, a candidatura avulsa, fazendo um contraponto aqui ao Gabriel, a candidatura avulsa está pensando em alijar o partido político do processo, já que parece que ele está sendo apontado aí como um ator que está atrapalhando o nosso processo atual,
mas como lidar com a candidatura avulsa dentro do parlamento, onde a atuação é em bloco, é partidária, o desenho institucional do parlamento é procurando consensos e maiorias nas votações para a formação de leis, se não seria importante que pensar a reforma de um lado, da entrada do sistema, deveria estar linkado também a como que esse sistema depois devolve produtos, né, que precisam de maioria, legislação, arranjos que precisam de maioria. Como conciliar esses dois? E em que medida o fortalecimento da proposta do voto distrital não está evidenciando, na verdade, uma descrença com os partidos políticos. Daí porque o sistema proporcional seja visto assim com tanta reserva. Exatamente. Muito obrigado pelas perguntas dos dois, né? Eu estou de acordo, sim, né? Então, a atuação no parlamento demandaria, aquele funcionamento parlamentar demandaria bancadas e formação de maiorias lá dentro. Isso aí, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, ele poderia conseguir essa maioria atuando no parlamento, se juntando com outras correntes e formando, talvez, participando de bancadas. Seria, talvez, uma saída, mas, em princípio, eu concordo. Eu concordo também que não deve ser visto de forma isolada cada uma dessas reformas, e aí o input ele teria que estar ligado ao output também, e aí nós não teríamos uma reforma essencialmente eleitoral, mas uma reforma também política. Né? Não vale só mudar a forma como o representante entra no parlamento, tem que mudar também a forma de atuação dele. Então, acabar com esse negócio de legislativo, fazendo promessa e cumprindo principalmente promessas que caberiam ao executivo fazer por meio de emendas. Então, é isso aí que complica tudo, porque ele vai fazer a promessa e depois se compromete lá. E com o voto distrital, eu acho que a tendência é acentuar isso, e eu já caio na pergunta do doutor Vladimir. Eu estou totalmente de acordo, eu acho que acentuaria, e aí nós estamos contrários ao que o doutor Patrick acha, né? Tudo bem que lá no NUC não se vote por causa de promessas, né? Mas nós estamos falando aqui de tendências, né? E não de casos práticos. E tem que ver também, é muito perigoso comparar realidades diferentes, no caso dos Estados Unidos e Brasil. Realmente, lá cada estado tem um sistema eleitoral, até para a eleição de presidente, cada estado tem aquela regra própria, né? Sendo 2 deles adotando o critério da maioria, mas respeitando o critério de proporcionalidade de eleitores. E os outros 49, se eu não me engano, você tem uma regra lá que o vencedor leva tudo, e aí os delegados daquele estado fazem parte de um colégio eleitoral que vai eleger o presidente. Então, isso para nós não encaixa, não encaixa. E em relação ao presidencialismo de coalizão, é outra coisa que deve ser observada. Eu ontem ouvi uma proposta de um parlamentar aí que eu gostei muito. Na hora que se fala de unificação das eleições, o pessoal até arrepia, né? E a turma lá de Brasília adora. Eu sou totalmente contra a unificação de eleições, mas a proposta que ele deu, eu gostei, que seria unificar por tipo de eleição. Então, teríamos eleições para o legislativo em um ano, 2 anos seguintes, as eleições para o executivo. Isso seria uma forma de clarear até para o eleitor o que é que está sendo discutido, o que é que está sendo decidido. Então, assim, está muito recente, eu vi isso ontem ou anteontem, tenho que amadurecer um pouco a ideia, mas estamos aí para ver as experiências, né, doutor Patrick? Sim. E, eventualmente, mudar de opinião também. Então, vou fazer aqui rápidas considerações finais que os debatedores me delegaram, agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a presença do nosso presidente o tempo todo aqui, não se manifestou, gostaria depois até de ouvi-lo sobre este assunto. Dizer a vocês da minha alegria, da minha satisfação de participar aqui com vocês sobre esse tema e repetir aquilo que eu disse desde o início. Apesar da crise, eu sou daquelas que acho que as crises são boas porque elas trazem debates, trazem soluções, trazem discussões. Quando tudo está muito bom, ninguém tem preocupação nenhuma. Então, estando ruim, as coisas se mexem, todo mundo fica preocupado, a coisa vem à frente, e o melhor do Brasil, repito para vocês, é o povo brasileiro. E vocês são esse povo, o que eu sinto cada dia quando levanto para trabalhar, porque eu falo assim, o povo brasileiro merece que a gente acredite nesse país. E agradecendo mais uma vez a escola, a todos os debatedores, ao Diogo, ao doutor Patrick, e a dedicação de vocês. Chegamos ao fim do debate sobre voto distrital dentro do projeto Terceiro Turno, parceria entre o TRE e a TV Assembleia. Continue com a nossa programação. Até a próxima.